Oi, gente. Pois é, a gente tem que falar sobre essa hipocrisia da direita e discutir o tema da hipocrisia de uma forma mais geral nesse vídeo, não é? Porque o mesmo Bolsonaro, que já disse a uma deputada que ela não merecia ser estuprada, não é? Reclamou que mulheres estão sendo humilhadas na CPI. E se não fosse só Bolsonaro fazendo isso, temos vários outros exemplos, inclusive o Conselho Federal de Medicina, que divulgou uma nota de repúdio à CPI da Covid, não é? Reclamando de falta de civilidade, de educação. Mas o Conselho Federal de Medicina é uma instituição que tem sido predominantemente alinhada ao Bolsonaro. E Bolsonaro, por acaso, é sinônimo de civilidade, de educação, de respeito aos outros? Como é que o Bolsonaro se posicionou em relação a jornalistas, chamando uma de quadrúpede, recentemente, e ao longo de muito antes da presidência dele, mas durante toda a sua carreira política, uma das coisas que mais é marcante na atitude do Bolsonaro é, primeiro, a grosseria, segundo, ele dizer que o pessoas pedirem por educação, por civilidade, e isso daí, nas palavras do Bolsonaro e de seus apoiadores, é mimimi, não é? É vitimização, não é? Mas engraçado que essa direita é a primeira a se vitimizar quando eles querem usar isso para desviar a atenção da falta de desrespeito que pessoas como a Capitã Cloroquina e a Nise Yamaguchi, né, demonstraram ao mentir, ao se colocar contrárias a medidas que salvariam vidas. Você quer um desrespeito maior à população brasileira, ao Senado Federal, do que você chegar numa CPI e você mentir? E foi isso que todas essas duas mulheres fizeram ao estar lá. E não é porque são mulheres que a gente vai dizer, ah, não, você pode mentir. Não, a gente defende sim que todo ser humano seja respeitado. Mas quando um ser humano desrespeita, primeiro, a gente, se alinhando a um governo negacionista, como for o caso das duas, fazendo mentir, falando e participando de um governo que foi mentiroso e que produziu mais mortes durante a pandemia por causa das suas mentiras. Inclusive produziu sequelas com o uso indiscriminado de cloroquina e ivermectina. Esses remédios que tiveram produção que explodiu por causa desse governo, esses remédios produziram riscos cardíacos e produziram danos no fígado em milhares de brasileiros. E foram incentivados por essas pessoas. A Nise Yamaguchi teve a cara de pau, para não dizer outra coisa, de chegar na frente da CPI e dizer que a Organização Mundial de Saúde não tinha recomendado lockdown. Isso é mentira. E é uma mentira especialmente absurda, porque se o lockdown tivesse feito no início da pandemia, com apoio do governo federal, dos governos estaduais, dos municípios, tivesse acontecido um esforço muito grande para ter um lockdown intenso no início da pandemia, o número de mortes no Brasil seria imensamente menor. Muito menos gente teria morrido por causa da pandemia. Aí as pessoas ficam focadas no man interrupting, né, que os senadores interromperam a Nise, como se esse fosse o principal problema daquilo que estava acontecendo naquele dia. Eu acho até que os senadores erraram em usar essa estratégia porque deram munição, ou seja, do ponto de vista estratégico, era melhor você ser super educado e com toda a calma, sem interromper, sem elevar a voz, você destruir completamente os argumentos da Nise. Por exemplo, eu, se fosse assessor parlamentar, falaria para um senador, olha, fale assim com a Nise Yamaguchi. Sugiro que você fale da seguinte forma. Cara doutora, repare bem, o que a senhora disse em relação à Organização Mundial de Saúde não procede. Eu tenho aqui um documento da Organização Mundial de Saúde de março do ano passado que indica que a organização se posicionou claramente a favor de lockdowns, dizendo que lockdowns, sim, diminuíam as chances e a curva de contaminação de um vírus que é um patogênico que se transmite através do ar. Se você reduzir a circulação de pessoas, obviamente, você ganha uma possibilidade de redução da contaminação
do vírus. Então, o que a senhora acabou de falar aqui não procede. E eu espero que seja um caso apenas da senhora estar mal informada ou você não saber da existência desse documento, porque caso contrário, incidiria em uma mentira que, infelizmente, nós seríamos obrigados pela lei a mover um processo contra a senhora. Não é de fato minha vontade, eu sou uma pessoa muito educada, mas a realidade dos fatos se impõe sobre o que a senhora veio aqui e falou. Seria uma forma bastante educada, bastante gentil de destruir o que ela falou. Sem interromper, nada, fazendo isso. E essa deve ser estrategicamente a posição adotada pelos senadores. Não porque eu não entenda a indignação deles, não porque eu não entenda a revolta que muitos deles têm quando escutam tantas bobagens proferidas não só por essas mulheres, mas por todos os bolsonaristas que têm sido convocados, o Eduardo Pazuello, o Fábio Van Garten, não é? É uma coisa dos bolsonaristas e não de mulheres bolsonaristas. Todos os bolsonaristas têm sido, com raríssimas exceções, pessoas que têm proferido enormes bobagens que têm que ser demolidas na CPI. Mas eu sugiro educação, eu sugiro não interrupção, para tirar justamente esse argumento, que é um argumento hipócrita, porque essa mesma direita sempre falou contra esse tipo de coisa, não é? É muito engraçado isso. Agora, a hipocrisia da direita não se restringe apenas a esse tipo de episódio. Eu gostaria de lembrar a vocês que o Bolsonaro nunca foi um liberal do ponto de vista da economia. Sempre defendeu a atuação forte do Estado como indutor do desenvolvimento do país e desenvolvimento da indústria. Uma visão, inclusive, militar, que era parcialmente influenciada por uma determinada vertente keynesiana mais à direita, né, de um nacionalismo indutor do Estado, do PND, lá da época da ditadura. E Bolsonaro sempre subscreveu a essa versão. Durante toda a sua carreira política, inclusive seus votos no Congresso mostram isso. Mas, um ano antes da eleição, ele percebeu que ele precisava do empresariado para ganhar a eleição, e aí ele convocou o Paulo Guedes como posto Ipiranga e passou a proferir um discurso liberal de redução do Estado, de redução da máquina do Estado e tudo mais. Por quê? Porque Bolsonaro é um oportunista. Vamos lembrar que a mesma direita que defende a redução do tamanho do Estado é a mesma direita que, em 2008, chegou para o Estado, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos, e disse para o Estado americano, e disse para o Fed, né, o Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, e disse: ei, vocês aí, vocês têm que injetar dinheiro na economia, vocês têm que salvar a gente, vocês têm que salvar as grandes empresas de crédito, as grandes empresas do ramo imobiliário, as grandes empresas os grandes bancos. Vocês têm que salvar a gente. Você, o Estado, tem que produzir uma quantidade exorbitante de dinheiro. Eles pressionaram na época o Barack Obama. E vocês têm que salvar a gente. Então essas mesmas empresas, esses mesmos capitalistas que sempre defendem a redução do papel do Estado são os primeiros. E eu não estou falando dos intelectuais liberais, eu estou falando dos capitalistas dentro do mercado. São os primeiros a defender subsídios, são os primeiros a defender que o Estado salve eles, são os primeiros a defender que a única parte que eles querem reduzir é a tributação que incide sobre eles. A única parte que eles querem reduzir é quando o Estado quer influir na economia para proteger regulações do meio ambiente, eles querem reduzir esse tipo de coisa, eles querem reduzir tributação que incide sobre eles. Agora, quando é para o Estado atuar para salvar eles, aí o Estado tem que ser gigante. Aí o Estado tem que ser enorme. Aí o Estado tem que ser total. Aí o Estado tem que injetar trilhões de dólares na economia. Gente, esse tipo de hipocrisia é muito comum. Aliás, foi justamente para não evitar uma acusação de hipocrisia no meu caso, que eu disse para vocês que, apesar de eu reconhecer que as manifestações da esquerda têm máscara e são diferentes da direita porque incentivaram o uso de máscara, inclusive reconhecer que teve distanciamento social e teve filha indiana, uma coisa muito bonita feita
pelas manifestações de esquerda, que eu disse que a gente tinha que ter cuidado com aglomerações, porque a gente criticou corretamente as aglomerações do Bolsonaro, e se a gente começar a produzir aglomerações toda hora, vão chamar a gente de hipócritas, né? Esse, aliás, é um dos motivos, embora não único, porque eu moro com uma pessoa com comorbidades, né? Eu já passei dos 40 anos e tal, eu não irei para manifestações de rua nesse momento, inclusive não estou vacinado, não é? Mas eu respeito todo mundo que vai. Entendo que o que está motivando as pessoas a irem à manifestação é o quão ruim esse governo é, que o governo é tão ruim, tão genocida, que faz as pessoas arriscarem a vida para poder tentar, de alguma forma, dizer para o mundo, para o Brasil, que querem que o governo caia, que querem que esse governo não exista mais. Mas, obviamente, a gente tem que tomar cuidado para evitar aglomerações em excesso, porque a aglomeração durante a pandemia não é uma coisa adequada por permitir e facilitar a transmissão do vírus, mesmo que todos os esforços estejam sendo feitos pelas pessoas de esquerda em serem diferentes do Bolsonaro, que foi sem máscara, que favoreceu a aglomeração sem nenhuma preocupação do distanciamento social. Claro que nós devemos enfatizar todas essas diferenças, mas também devemos ter clareza que a acusação de hipocrisia virá para o nosso lado, tendo em vista que nós corretamente apontamos todas as aglomerações que o Bolsonaro realizou, que faz parte dos crimes que o Bolsonaro realizou durante esse período, né? Eu tenho realmente uma ojeriza muito grande a tamanha hipocrisia produzida por esses atores políticos, de que sempre falaram contra esse tipo de proteção às mulheres, né? Eles sempre falaram contra o machismo, sempre disseram que era mimimi, e agora, quando eles podem utilizar disso para desviar a atenção dos absurdos, dos crimes proferidos por pessoas do governo, fossem mulheres ou fossem homens, durante a CPI, eles, de forma completamente hipócrita, usam. Não há nenhuma surpresa, não é, gente? Não há nenhuma surpresa nesse tipo de comportamento. E é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau, e até lá.